Agora sim, então, muito boa noite a todos e a todas. Agradeço imensamente pela perseverança aí da Mariane, da Edivânia, da Rita, do Felipe e da Tatiana. Agradeço também a presença do João Pedro, que corajosamente estão aqui nessa quinta-feira, 12 de junho, conforme combinado. Nossas aulas sempre às quintas-feiras e com um lembrete de estar todas as quintas-feiras, nas 19 horas, no mesmo link. Então, se não chegou a notificação de vocês hoje, a nossa tutora teve um problema, assim como pode acontecer com cada um de nós de precisar, né, de não poder comparecer aos nossos trabalhos por alguma ocasião, e não chegou a notificação para vocês. Mas, independente de notificação, né, seu lembrete que tem que reforçar nas próximas aulas, nosso encontro está marcado e já sabem que é o mesmo link. Então, pegaram o link que já foi enviado anteriormente para vocês e estaremos aqui. Vou compartilhar o material, como sempre fazemos. Opa. Já, então, como disse previamente, uma nova disciplina, classificação da informação. Gente, estamos em bem poucas pessoas aqui, até por conta disso, talvez o número de dúvidas, discussões seja um pouco menor, talvez nossa aula dure menos, ou não, né? Talvez as discussões sejam até mais intensas. Mas aproveitando o número reduzido aqui, acredito que dê para a gente se conhecer melhor. Alguém de vocês já trabalha em biblioteca? Eu pergunto porque isso é muito comum no nosso curso. Fiquem à vontade para responder pelo chat, pelo microfone, também é sempre muito bom. Alguém já trabalha em biblioteca e por isso foi trazido aqui ao curso? Não, eu não trabalho em biblioteca, mas sempre tive vontade de fazer biblioteconomia. Né? Daí, vários fatores isso me impediam, né? E a facilidade de ser uma aula online, para mim, foi o que fez com que eu realmente começasse a fazer esse curso. Na realidade, eu estou fazendo um mestrado simultâneo, então está bem corrido assim, o meu tempo. Eu entendo, Rita, eu fiz mestrado e fiz biblioteconomia simultaneamente também. Mariane, por favor, levantou a mão, se manifeste. Eu trabalho há anos como bibliotecária. Perdão, não te ouvi. Eu trabalho há 12 anos como bibliotecária. Ah, sim. Felipe disse no chat, infelizmente não, mas é o sonho. E Tatiane, não, sou artista visual. Então, temos aqui, né, três alunos que não trabalham em bibliotecas ou não têm uma relação mais próxima com a biblioteconomia, e temos a Mariane, que já trabalha no meio. Então, algumas coisas, possivelmente a Mariane, né, já vai entender o que eu estou dizendo, e peço que contribua com alguma coisa, se for possível, e o restante aí, né, eu fico feliz de ouvir que é o sonho de vocês, que têm muita vontade, estaremos aqui lutando para isso. Pessoal, não sei como vocês estão achando das últimas aulas, se está muito técnico, muito teórico. Estamos mudando de disciplina agora, né? Então, na disciplina passada de biblioteconomia, nos foi apresentado um panorama geral da biblioteconomia, os limites, vamos dizer assim, do que trata a disciplina de biblioteconomia, sua origem histórica e tudo mais. E agora a gente entra nessa disciplina de classificação da informação, que tende a ser, todas são importantes, né, gente? Mas tem que ser um pouco mais específico, um caráter mais técnico. A Mariane, que está aí, pode dizer bem isso.
Gente, me desculpe, a gripe bateu aqui, possivelmente se vocês estão no sul ou no sudeste, tem alguém gripado ou conhece alguém, né? Então peço desculpa aí pela voz, pela tosse e tudo mais. Mas enfim, voltando. No sentido de a classificação, uma das atividades aí que tem a sua complexidade por conhecer os códigos de classificação e afins, e é isso que a gente vai ver durante a disciplina. Mas a pegada da aula de hoje, digamos assim, é mais ou menos na vibe das últimas aulas. O seu contexto é histórico. Eu vou procurar não ficar repetindo muito aquela coisa do contexto histórico, né? Apenas situando a classificação dentro desse processo, mas também uma discussão conceitual. Digo isso porque porque, pessoal, parece que não, mas a gente entender os conceitos, entender as origens deles, é muito importante. Então, a gente está falando, né, as principais atividades do bibliotecário lá, classificação, catalogação, indexação, né? A gente topa com isso a todo momento. Mas o que realmente representa cada um desses conceitos? Quais as diferenças entre eles? E cada vez mais agora, né, a partir desses processos, vão surgindo nomes, né? Suporte, enfim. Nomes que muitas vezes, se a gente não tiver esse cuidado, né, de consolidar, fica solto, né? E a gente acaba não compreendendo coisas, não compreendendo etapas importantes por causa de não lembrar ou de não saber o que significa um conceito. Então, estamos aí abertos ao diálogo nas aulas. Qualquer dúvida, vocês comentários, vocês podem se manifestar, devem, né? Sempre uma satisfação para a gente. E, para quem acha muito chato, preferir ter caráteres mais técnicos, né? Nesse sentido, peço um pouco de paciência e perseverança aí que no decorrer da disciplina, né, as coisas vão mudando a respeito disso tudo. Por favor, Rita. Eu acho importante, inclusive, essa fala, entre aspas, técnica, né? Porque tanto essa disciplina que tu vais ver agora, que a gente viu para fazer as provas, né? Usou muito esse tipo de linguagem. O que eu observei nas apostilas? Nós tínhamos muita linguagem técnica, e é uma coisa difícil de ser absorvida, não uma coisa fácil, e somente a repetição, e tu ver com muita frequência, é que te proporciona tu ter essa assimilação. Então, eu discordo de ti, assim, que a gente tem que ter paciência, ótimo, mas que a gente tem que aproveitar essa oportunidade que tu estás nos dando. Obrigada. Eu que agradeço aí por entender perfeitamente. E é isso, gente. Se a gente não entende essa linguagem, a gente não vai entender o processo. Precisa fazer tal etapa, mas eu não sei o que significa essa etapa, então como vou fazer? Então, esse espaço, mais uma vez, né, a gente crê que é de suma importância estarmos aqui para ir discutindo esses conceitos em si. Mas sem mais delongas, né, vamos prosseguindo, então, a aula de hoje. História e fundamentos, como vemos dizendo, da classificação. Os objetivos de aprendizagem dessa aula e da disciplina como um todo, mais especificamente dessa aula, explorar os conceitos existentes da classificação, a sua história, os fundamentos, a função e os tipos de classificação. Então, é algo assim bem técnico, bem teórico, que é importante a gente destrinchar aí para não fazer confusões, né? Conhecer os principais autores e obras, né? Isso é mais em relação a um contexto histórico, e também entender as tabelas de classificação, como utilizá-las para formar número de chamada e qual sua função. Isso a gente vai ver mais para o final da disciplina. Essas tabelas de classificação realmente, não estou dizendo que é impossível, nada disso, mas são complexas e a gente só vai compreendendo a coisa conforme como nós vamos tendo contato, como a Rita disse, a repetição, né?
Então, a gente está aqui nessas aulas e tudo mais, nos materiais, para aprender essa base teórica, para poder começar a saber de onde partir, utilizar essas tabelas, né? Mas, durante a disciplina, isso tende a ficar mais claro. Pessoal, antes de tudo, o primeiro conceito. Porque até mesmo como a Rita disse, na apostila, muitas vezes falar o suporte desde a antiguidade, mas é preciso a gente parar e se perguntar o que significa suporte. E isso é fundamental para entendermos, né, os processos aí dentro da classificação. Então, como vocês podem acompanhar ali no material, antes de adentrarmos nas discussões referentes à classificação, é fundamental definirmos alguns conceitos, entre eles o suporte. Suporte pode ser entendido na biblioteconomia ou na ciência da informação, também na museologia, na arquivologia, como qualquer meio, seja ele físico ou digital, onde a informação é armazenada e acessível. Os suportes podem ser físicos, como livros, revistas, obras de artes, materiais audiovisuais, entre outros, ou ainda eletrônicos, como formatos digitais, bancos de dados, entre outros. Então, veja bem, pessoal, como é importante uma simples palavra, suporte. Mas se a gente não sabe o que ela significa, tende a dificultar muito mais a nossa compreensão frente aos processos. Então, o suporte pode ser entendido, vamos lá, voltando, como qualquer meio onde a informação é armazenada. Então, veja bem, cadê? Eu tenho, muito tradicional aqui, um livro. Está borrando a imagem aí, mas é um livro, pessoal. Então, podemos dizer que ele é um suporte físico, um suporte de papel, e entre outros, né? Então, é qualquer meio que é capaz de transmitir uma informação. Então, durante, né, a evolução histórica, como a gente viu, a antiguidade e tudo mais, os suportes foram só praticamente o papel, o papiro, o pergaminho. São suportes muito expressivos, mas não só eles. Como a gente viu, uma obra de arte que é capaz de transmitir uma informação, um jornal, e aí vem evoluindo, né? Por exemplo, um disco, fita cassete, acredito que vocês também tenham tido contato, disco, fita cassete, e aí por diante. Ainda são objetos físicos, por mais que necessitam da sua reprodução, mas são suportes físicos. E na atualidade, a gente tem os suportes digitais. Bancos de dados, arquivos, um PDF e assim por diante. Então, tem outras formas de suporte. E isso também tem os seus impactos para a classificação, né? E assim para a biblioteconomia como um todo, porque a gente não vai trabalhar só com um livro, só com um papel. A tendência é justamente a contrária, né? Não que se extingua, mas que os outros meios acabem crescendo. Ficou claro quanto a suporte? Sim. Então, vamos lá. Evolução histórica da classificação, né? O papiro, o pergaminho e o papel surgem como suporte, tá vendo? Até por isso que eu procurei esclarecer. Esses conteúdos estão na apostila de vocês, né? Então, achei muito válido ressaltar aí, né, esses conceitos. Surgem como suporte para o registro da escrita, o que possibilitou registrar os fatos. Desde a antiguidade, o medievo, a época moderna e a contemporaneidade, cada vez mais foram crescentes os registros de informações em diferentes suportes, como nós vimos comentando. No século XV, surge a imprensa de Gutenberg. A invenção da imprensa foi o fato que alavancou a necessidade de processos classificatórios, pois quanto maior o número de livros impressos, maior a necessidade de classificação.
Então, gente, cresceram não só os tipos de suporte, como também a produção da informação. Então, a gente viu que lá na antiguidade, né, como tem ali o papiro, o pergaminho. No medievo já começam os livros, mas eram os monges copiando, ou seja, tem uma velocidade um pouco mais reduzida, mas com a invenção da imprensa, essa produção de informação, né, se alavancou, foi uma transformação para a época. E com cada vez mais informação sendo produzida, cada vez mais se tornou necessários processos de classificação dessa informação. Então, sempre digo, desde a outra disciplina, que a gente não pode pensar as bibliotecas do passado assim como são hoje. Ah, então não existia classificação lá na antiguidade? Claro que existia, mas não os códigos como são hoje. Por isso que eu digo que as bibliotecas estão constantemente em transformação, né? Então, não adianta a gente pensar uma biblioteca. Biblioteca, o que vem à mente? A biblioteca como conhecemos hoje, mas os períodos passados não deixava de ser outra coisa. E o conceito de classificação, então? De acordo com o dicionário Aurélio, o significado do verbete classificar é reunir em classes e nos grupos respectivos, segundo um sistema ou método, e tem como exemplo classificar classificar algo em ordem alfabética. Seguindo no material. Analisando o estado da classificação, Dimmer, né, em 1974, apontou 4 principais direções ou abordagens, nomeadamente. Uma abordagem ontológica, ou seja, classificação dos seres. Uma abordagem gnosológica, uma classificação das ciências. Uma abordagem biblioteconômica, classificação dos livros, aí que a gente entra, e uma abordagem informacional, classificação das informações. Já contemplando aqui, vou responder a pergunta do Felipe, se existe uma definição do conceito de informação. Não só uma, como várias, né? Aqui dentro da biblioteconomia, ela pode ter esse conceito em diferentes estados e momentos, né? E fora da biblioteconomia, mais ainda. O que eu estou querendo dizer é que é mais de um significado para o mesmo conceito de informação. Mas nesse sentido aqui, como que eu posso? Não é uma definição bonita aqui na ponta da língua para te dizer, né? Mas qualquer coisa, um dado, algo que remeta, aí é uma discussão mais no campo, né, da semântica, até na outra disciplina, no finalzinho da outra disciplina, tem algo nesse sentido. Mas é algo que transmite uma mensagem, né? Então, não são só os livros, uma foto do passado, enfim, tudo aquilo que pode transmitir algo. A gente pode entender esse algo, essa transmissão, como a informação. E voltando aqui às classificações, uma abordagem ontológica, classificação dos seres. Então, pessoal, a classificação não existe só aqui na biblioteconomia. E isso, o intuito, né, um dos intuitos principais da nossa primeira aula, é a gente saber diferenciar esses conceitos gerais que tem sobre classificação e o que significa a classificação dentro da biblioteconomia, na prática do bibliotecário. Então, classificação dos seres, talvez vocês lembrem, ou não, né, mas com certeza já passaram pela vida escolar, pelo ensino médio, né, lá nas aulas de biologia, o reino animal, o reino vegetal, que vai ter suas classes e tudo mais, isso é um tipo de classificação, né? Uma abordagem gnoseológica, classificação das ciências. Ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, e assim, ciências sociais aplicadas, que é o nosso caso aqui. E assim, sucessivamente, é outro tipo de classificação.
A classificação dos livros, que é a biblioteca econômica, que é a nossa cereja do bolo aqui, mas eu já abordo ela. Continuando, então, com esse conceito de classificação. Acompanhe ali no nosso material. Classificar é o ato de agrupar em categorias. E classificamos com o objetivo de estruturar um conjunto de elementos, organizando com base em semelhanças, tamanho, cor, ordem alfabética, assunto, entre outros critérios. Logo, classificar implica em separar indivíduos em grupos distintos, com base em características compartilhadas e distintivas. Essa separação pode ser realizada considerando características superficiais e sujeita a mudanças, ou então levando em consideração características essenciais e permanentes. Então, veja, pessoal, que está nos dizendo ali esse montão de coisas sobre o conceito, né? Mas, ao mesmo tempo que ele está dizendo ali, agrupar em categorias, né? E, na segundo trecho, classifica, implica em separar indivíduos em grupos, ou seja, em classes. Já vou dar um spoiler aí, já vou me adiantando a respeito da classificação dentro da biblioteconomia. Então, vamos usar um exemplo mais clássico das bibliotecas que comumente encontramos por aí, sejam elas públicas, universitárias, né? Vocês estão aqui, possivelmente, em algum momento, tiveram contato aí com bibliotecas. Talvez, né, até por conta que vocês já se encontram no período, já leram sobre isso, mas, enfim, vamos aprimorando aqui. As bibliotecas, em geral, elas vão seguir dois possíveis padrões de classificação, dois tipos, dois códigos de classificação. A CDU, que é a classificação decimal de Dewey, né, que veremos a seguir, e depois a CDD, que é a classificação decimal, aliás, a CDD é de Dewey e a CDU, classificação decimal universal. A que mais se encontra, né, nas bibliotecas comuns, bibliotecas públicas, até mesmo universitárias, é a CDD, classificação decimal de Dewey. Na biblioteca aqui do nosso centro universitário, no nosso campus sede, é utilizada a CDU. Mas, enfim, o que elas trazem em comum? Esses códigos de classificação, talvez vocês já saibam disso, vou repetir novamente, né? Mas vamos aqui trazendo para o contexto da aula. Esses códigos de classificação, eles dividem em grupos, em classes, como está dizendo aqui. De 0 a 9, e daí, consequentemente, né, vai seguindo, aí cada número desse vai representar uma área do conhecimento. Vamos pegar um aqui, número 9, representa história. Então, se eu me dirijo a uma biblioteca, né, e pergunto, olha, eu gostaria de ir à seção de história, procurar livros de história. E ela, né, o serviço de referência dessa biblioteca vai nos apontar, né? Então, as bibliotecas vão estar organizadas nessa forma, com prateleiras de 0 até 9, e eu vou ser encaminhado à prateleira de número 9, né? 9 até 999, digamos assim, que ali vão estar os assuntos da história. Tá, mas tudo é história, eles vão estar desordenados lá dentro do número 9, eu vou encontrar uma história antiga, um livro de história antiga, do lado de um livro da história contemporânea do Brasil sobre as eleições de 2022. Não. Se houve um bom processo de classificação, não. Porque aí esse número 9, né, vai sendo acrescido de outros números que significam, né, o assunto. E assim sucessivamente. Número 8 é literatura. Daí você vê lá 813, 808, uma literatura infantil, e assim sucessivamente. A Mariana, que está dentro de bibliotecas aí, talvez já entenda melhor isso.
Por quê? Porque esse processo de classificação, ou seja, como diz ali na definição do material, separar indivíduos em grupos distintos, com base em características compartilhadas e distintivas. Então, pessoal, para a gente ir fixando aí, então é sempre trazido lá dentro de uma das atribuições do bibliotecário, classificação, indexação e catalogação, né? Não necessariamente nessa ordem. Mas entendendo agora o que significa essa classificação, precisamos entender também, como veremos na sequência, de onde ela vem, né? De onde surge tudo isso. Tranquilo? Alguém tem, enquanto eu tomo água para passar a tosse, vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo. Na realidade, a classificação, conforme vão aumentando os números à direita, vai se tornando mais específico com relação ao assunto do que trata aquela bibliografia. Perfeitamente, Rita. E aí a gente vai, claro que isso nas tabelas de classificação lá adiante, né? Mas como que esses números vão crescendo? Através de características como localização geográfica, o período, né, corresponde a um determinado período, igual falei, do medieval ou do contemporâneo, e assim mais uma infinidade, até mesmo de os assuntos em si, cada vez mais com numerações mais específicas. Então, principalmente na CDU, quanto maior o número dessa classificação, mais específico ele está ali representado. Mas 7h37, já vamos seguindo. Existem dois tipos de classificação. Gente, muito cuidado aqui. Aqui não está se tratando de CDD e CDU, mas sim os tipos de classificação, né? Como diz ali no material, filosófica e bibliográfica. Então CDD e CDU, que são códigos de classificação, vão estar dentro de quais desse tipo? Naturalmente, das classificações bibliográficas. Mas, vamos lá. Classificação filosófica. Criadas por filósofos com o objetivo de ordenar as ciências ou as coisas, classificação dos seres. Então, lá na Antiguidade, desde Platão, Aristóteles, fazem uma compilação. Esse tipo de classificação vem surgindo e depois sendo aprimorado. As classificações bibliográficas, aí estamos falando da nossa praia, né? São desenvolvidas para estabelecer relações entre os documentos de uma coleção, em bibliotecas e centros de informação, ou documentação, facilitando a localização, ou seja, a classificação dos saberes. Então, tem essa diferença entre a classificação dos seres e a classificação dos saberes. A classificação filosófica, né, ou seja, muito antiga, como tenho trazido, mesmo antes da classificação se tornar uma disciplina específica, como estamos tendo aqui, ela já tinha um papel crucial. Alguns exemplos disso são as Vedas, que é trazido no contexto indiano, são documentos indianos. A própria Bíblia, se a gente pensar na consolidação da Bíblia, né, desde a antiguidade, não deixe de ser uma classificação filosófica. Por favor, Rita. Eu li no material, e agora tocaste um assunto sobre as Vedas, né? E eu realmente não consegui entender exatamente o que elas eram. Elas são um tipo de, como se fosse um Alcorão, uma Bíblia para os cristãos, ou simplesmente textos antigos como os textos filosóficos do Ocidente? O que eram exatamente essas Vedas? Mais ou menos um pouco das duas coisas, né? Sempre ok. se toca em termos de religião, a gente tende a comparar com o que conhecemos, né? A Bíblia e seus derivados. Mas é mais ou menos no mesmo sentido, textos agrupados ali. É isso que quer nos trazer aqui, né? Textos agrupados. A Bíblia, as enciclopédias, né, antigas e medievais, ilustram como a classificação era uma prática intrínseca à forma como as sociedades organizavam e transmitiam o conhecimento. Então,
não sei a idade de todos vocês e nem vem ao caso, mas possivelmente antes de existir o Wikipédia, o site, né, as buscas no Google, tinham muito disponível as enciclopédias, principalmente a enciclopédia Barça, né? É uma das mais conhecidas aí. E quando que surge esse modelo? Desde lá da antiguidade, desde a Idade Média, né? Então, essa forma de agrupar essas descrições sobre conhecimentos para existir a forma de busca. A classificação bibliográfica, que aí é a nossa praia. Atualmente, com o advento da tecnologia e a formalização da ciência da informação, biblioteconomia, arquivologia e museologia, a classificação é uma disciplina altamente desenvolvida que continua a desempenhar um papel essencial na organização e na recuperação da informação, em um mundo cada vez mais complexo e vasto em termos. Então, é aquilo, não é uma ciência morta, né? É tudo muito dinâmico. Pessoal, outro conceito importante que aparece aqui, que eu acho que é muito válido a gente aproveitar esse espaço para esclarecer. Recuperação da informação. O Felipe agora há pouco perguntou sobre o conceito de informação e aqui ele aparece mais uma vez junto de outro conceito, recuperação. Então, o que significa, né, só relembrando para quem já absorveu isso, a recuperação da informação? É acessar. Por que é importante a gente classificar? Para ficar mais fácil de recuperar essa informação. Então, veja bem, citei o exemplo do livro de história. Então, eu fui, hipoteticamente, a uma biblioteca, queria um livro sobre história da América Latina, e me falou lá, vai lá no 981. E eu fui lá, né, e peguei esse livro. O que aconteceu? A recuperação da informação. Então, esse acesso, esse ato de conseguir chegar àquela informação, isso significa a recuperação da informação. Então, por que é muito necessário, né, dentre os vários motivos para essa classificação da informação? Para facilitar a recuperação. Esse é o sentido da coisa. Por que a gente tem, mais para frente no curso, se vocês não viram até agora, vocês vão ouvir falar das leis de Ranganathan. A cada livro seu leitor, a cada leitor seu livro, a biblioteca é um organismo em crescimento, poupe o tempo do leitor, é uma das leis, né, da biblioteconomia, do Ranganathan, que está relacionadamente direto com isso, que é a questão da recuperação da informação, né? Então, é muito importante esse processo da classificação para facilitar lá adiante. Prosseguindo, a formalização da teoria da classificação e da organização da informação é uma evolução relativamente recente, que ocorreu à medida que as sociedades perceberam a necessidade de padronizar e racionalizar a organização do conhecimento. O desenvolvimento de sistemas de classificação, como a classificação decimal de Dewey, CDD, e a classificação decimal universal, e outros sistemas semelhantes, contribuíram para essa padronização. Então, gente, dentro desse monte de contexto de classificação filosófica e classificação bibliográfica e etc., né? O que perdão, é plausível aí a gente destacar? Que os modelos que a gente usa são relativamente recentes. Mas tem mais de 100 anos. Ok, mas há quanto tempo existem as bibliotecas, né? Desde a antiguidade, ou seja, milhares de anos. Então, relativamente recente, relacionando aí com os temas das aulas passadas, eles estão diretamente interligados a essa questão da padronização. Então vocês acham que não existiam nenhuma padronização, nenhuma classificação, melhor dizendo, nas bibliotecas da antiguidade, as bibliotecas medievais? É claro que existiam. De alguma forma, essas bibliotecas eram organizadas, né? Seguiam algum critério. Mas não significa que todas seguiam isso.
Então, eu já sei aqui, se eu vou me dirigir a uma biblioteca, se ela segue a CDD ou se ela segue a CDU, que são os dois códigos amplamente aceitos, eu já sei de que forma que ela vai estar organizada. E isso é uma padronização. Outra coisa que a gente pode relacionar com as aulas passadas. Pessoal, só um adendo. O link da lista de presença já está disponível ali. Importantíssimo vocês registrarem que estiveram aqui, que a gente mede a adesão de vocês às nossas aulas. Então, sempre lembrem de preencher a lista de presença. Voltando, outro ponto a relacionar com a disciplina anterior, né? Dizíamos que a biblioteconomia surge, né, mais ou menos na mesma época, em diferentes vertentes e aspectos espalhados aí pelo mundo, e principalmente, notadamente, uma biblioteconomia norte-americana que vai incidir sobre o Brasil mais proeminentemente, e a outra surgida no contexto europeu. Então, tivemos uma aula especificamente sobre documentação, onde falamos de Paul Tillet, Henri de La Fontaine, que eles fundam, ajudam, contribuem com essas discussões, a chamada documentação, que depois vai chamar ciência da informação. Né? Então, isso foi repetidamente na outra disciplina. Como que a gente pode ver os reflexos dela aqui? A CDD, ou seja, é criada, não sei se tem aqui no material, não, é criada por Melville Dewey, né, nos Estados Unidos. Então, naquele conceito do final do século XIX, acho que a partir de 1870, não lembro a data, ele cria esse código de classificação, né, já nesse intuito de fazer uma padronização. Mas quem vai, até mesmo com a licença dele, pegar esse código e transformá-lo, vão ser os europeus. O Paul Tillet e o Henri Lafontaine, né, belgas, se eu não estou enganado, franceses, enfim, no contexto da Europa, nas discussões de documentação, eles vão pegar aquelas classes lá do Dewey e vão colocar mais definições, mais símbolos, deixar uma classe vaga, que é a número 4, que é vaga na CDU, no sentido de que seria para aguardar um saber vindouro, né, uma nova ciência, um novo termo que não foi ocupado até hoje, né? E com mais símbolos de adições, né, uma complexidade um pouco maior, e vão dar o nome de classificação decimal universal. E isso eu acho que já nos quer dizer muita coisa. Quer dizer um intuito que essas classificações estão surgindo, né? Ou melhor, esses códigos estão surgindo. Estão surgindo no contexto de universalizar esses modelos. Então, as classificações já existiam. O que passa a existir a partir de então? A padronização dessas classificações. Então, pessoal, busquem não confundir, né? Talvez já fizeram a prova, enfim, mas a prova é de menos. O que vale é o conhecimento de vocês, né? Os dois tipos de classificações não confundam com os dois códigos de classificação. Então, falamos sobre os tipos de classificação, que eram a filosófica e a bibliográfica, e dentro da bibliográfica são amplamente utilizados os dois códigos de classificação. A classificação decimal de Dewey e a classificação decimal universal. Tá bem, pessoal? Tudo tranquilo? Tranquilo. Então, hoje, ao invés de uma questão como de costume, eu trouxe duas. Acredito que muito tranquila. Vou colocar, né, como de costume, uma aqui. Vocês analisem e respondem no chat, a gente corrige e depois parte para outra. Ok? Muito tranquilo, pessoal. Esses exercícios são sempre nesse sentido de fixar a informação, de trazer muitas vezes, né, um caráter mais prático aqui
para vocês também. Então, vamos lá. Primeiro aí, como sempre, de verdadeiro ou falso. Pessoal, vou interrompê-los porque tem um erro de digitação, falha de minha parte. Na última alternativa, onde está passando o cursor aqui, não são aos, mas sim só, talvez o corretor. Corresponde não só aos meios físicos, mas também os digitais. Felipe já definiu sua resposta, aguardamos os outros. Muito bem, pessoal. Fico feliz, por mais que seja uma questão simples, mas sinal que o conteúdo da aula está sendo absorvido. Então, vamos lá. O conceito de suporte corresponde aos formatos físicos que podem transmitir informações como os livros. Também, mas não somente eles, né? Também temos os formatos digitais. Então, alternativa falsa. Existem dois tipos de classificação: a classificação de Dewey e a classificação decimal universal. Esses são dois códigos de classificação. Os tipos, né, como vimos, são o filosófico e o bibliográfico. Falsa. Classificação filosófica foi criada por filósofos com o objetivo de ordenar as ciências ou as coisas, a classificação dos seres, corretamente. E, por último, o conceito de suporte corresponde a formatos... não só, eu quis dizer isso, pessoal, me desculpem, sinceramente. O conceito de suporte corresponde não só aos meios físicos, mas também contempla os formatos digitais. E é corretamente também essa alternativa. A próxima questão, então, pessoal, muito tranquila também aí. Felipe já respondeu. Rita, Mayara, Mariane. Muito bem, pessoal. É isso mesmo. Então, avaliando as alternativas, entre os tipos de classificação existentes, o mais utilizado no campo da ciência da informação e, consequentemente, da biblioteconomia é a classificação filosófica. Muito óbvio, né, pessoal? Se tem filosófico e bibliográfico, qual será que utilizamos, né? Então, a alternativa é errada. Letra B, primeiro houve o código de classificação criado por Mainville, que ficou popularizado como CDD. Anos depois, Henri Lafontaine e Paul Tillet, a partir da CDD, criaram a classificação decimal universal, popularizada como CDU, como discutimos agora, já no último tópico, né? Então, é a alternativa correta. E, só por fim, né, a última, antes da criação dos códigos CDD e CDU, não existiam tipos de classificações na biblioteca. Como viemos dizendo, os tipos de classificação estavam aí desde a antiguidade. O que não haviam era essa padronização e, melhor dizendo, esses códigos
Então, o que são, né, a CDD e a CDU? São códigos de classificação, né, utilizados aí como ferramentas para os bibliotecários atuarem das suas... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ouviram a correção Sim. das atividades? Travou aqui. Então, ok. Sim. Foi só um pequeno corte. Bem, pessoal, para a aula de hoje, a menos que alguém deu uma leve travada, mas tudo tranquilo. Perfeito. Para a aula de hoje é isso. Agradeço aí a perseverança, a presença de vocês, extremamente importante. Registrem a sua presença através da lista. Recado importante aí para vocês. Falei que toda quinta-feira estaremos aqui, exceto nos feriados. Então, na próxima quinta-feira, dia 19, feriado de Corpus Christi, não teremos aula. Mas nos vemos na outra semana, continuando aí as discussões nessa disciplina de classificação. Recado de sempre, acompanhe o Cela nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, né? E para quem acredito que já terminaram as provas, mas tem a semana de subs aí, e então, bom, finais de umas disciplinas e inícios de outras, né, vão aparecendo aí no portal para vocês. Muito obrigado e nos vemos aqui, então, daqui 2 semanas, nas nossas quintas-feiras. Até a próxima aula. Boa noite a todos. Obrigada, professor. Bom feriado. Obrigado.